Então, vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade maior, a equipe responsável por estudo, em especial por essa classe, pedindo a eles que nos dê a sustentação necessária e que eles possam envolver amorosamente a Débora, que fará por nós a prece inicial, e a Eliane, que em seguida vai fazer a leitura da harmonização para nós. Seja conosco, mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, pelo amparo e proteção de todos os dias. Pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem, discernimento para vencermos nossas imperfeições e sempre perseverarmos. Pedimos ainda, mestre amado, que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhor, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. E assim, amparados e protegidos, em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas, sobretudo, em nome de Jesus, iniciamos estudos e reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá compartilhar aqui essa tela. Está dando para todos verem? Sim. Sim. Tá. Pode começar, Eliane. Eliane. Eliane? Quem que tem que fazer a oração? A Eliane ia fazer. Ela caiu, ela tá voltando. Acabei de tá. aceitar ela. Ah, mas tem alguém que queira ler? Não, mas ela chegou, eu acho. A Eliane tá chegando. É que ela caiu, acabei de aceitar ela de volta. Caiu, é. Vê se ela chegou. Eliane, chegou? Tudo bem, Eliane? Tudo bem, estou ouvindo Ah, direitinho. legal, então. Então, Tá. tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui no... Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios 13, 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam os longos discursos sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis? Todos os que cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiantando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes de legitimamente entendimento. Aí eu não consigo ver mais. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto
da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem a curiosidades crônicas, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes no mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios, experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Fiquei nervosa. Acabou? Não tem problema. Tá bom. Uhum. Quer comentar alguma coisa, Eliane? Eu fico pensando assim, quantas reencarnações e quantas vezes nessas reencarnações nós tivemos essa conduta, né? De ficar só na superfície, na verdade, né? E eu acredito assim, eu sinto e vivo isso, que a doutrina nos direciona para os ensinamentos de Jesus, profundo. Nos dá ferramenta para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Os desafios que vêm para que a gente evolua, embora a gente muitas vezes se debate, né? E para não aceitar, mas essa é a verdade. Então, a doutrina não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não fez isso, certo? O esclarecimento dos benfeitores é extraordinário, é para elucidar a todos nós, né? Agora, a gente tem que abrir o coração, a boa vontade, né? Que a vontade é a alavanca do progresso espiritual de cada um. Estudar e aplicar. E vamos a fundo ao Evangelho, não ficar com o pé em cada barco e vamos se afundando. Eu tenho debatido muito isso com as minhas filhas, né? A gente não é contra nenhuma religião, mas a doutrina explica coisas a mais e que é importante, né? Então, basta agora descruzar os bracinhos e vamos à luta. Foi o que eu entendi. Nossa, adorei isso que você falou. É isso Gostei. mesmo. Adorei. Desculpa o Ainda nervoso. adorei. Não, gostei da empolgação. É o coração, que vale o coração. E você falou assim com um amor muito grande pela doutrina. E me tocou isso, porque eu tenho esse amor também. Achei bacana, achei bonito isso. Mas o estudo traz, né? Sim, Porque Jesus exatamente. ele não prometeu salvação para ninguém, ao contrário. Exato. E vai pegar a sua cruz e vai vir atrás, vai vir. Exato. E vai ter que carregar, né? E com o esclarecimento fica mais leve, fica mais fácil, a gente tem como compartilhar, né? Através das orações, benfeitores, amigos encarnados, desencarnados. Ah, eu sou empolgada. Que bom, fico feliz. Que bom. Não, Você mas está ele, percebendo viu, a Eliane? importância. Quando ele fala aqui no segundo parágrafo, os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Pois Isso que você falou. Então, assim, muitas vezes, mesmo, né, quem está na doutrina acha que porque ser médium é só receber algo e pronto. E fica só naquilo. Eles querem simplesmente, como é que eu posso dizer? Uma comprovação que isso existe. Sim, Mas não vai a fundo, não estuda, não se prepara. É bem o que você falou. Procurar o objetivo real da doutrina. Exatamente. Então, assim, o objetivo da doutrina não é simplesmente mostrar o fenômeno da mediunidade, mas sim estudá-lo. Sim. Estudar. Porque é uma responsabilidade muito grande quando se assume um compromisso de mediunidade, principalmente quem tem mediunidade ostensiva, ele vai assumir um compromisso com a caridade. Esse é a questão, né?
mas muitos acabam, como diz no outro parágrafo ali, borboleteando, vai aqui, vai no centro aqui, vai no outro lá, vai no terreiro, vai na igreja, vai no templo evangélico, vai na mesquita, então ele não se encontra. Ele quer, mas ele quer demonstrar algo, mas ele, na verdade, ele não se encontra, porque ele não se propõe, não abre o coração para poder fazer algo realmente efetivo, de aprendizado, de fazer a nossa reforma íntima, né? Porque no outro parágrafo ele fala uma coisa muito interessante, que fala aqueles que se regozijam, que é alegria, né? Na presunção, passam o dia zurzindo o próximo, ou seja, zurzindo, acho que é chicotear, alguma coisa nesse sentido, assim, falando mal da pessoa, muitas vezes denegrindo a imagem da pessoa de uma forma que ele não tem comprovação, e isso para ele é um motivo de alegria. Então, ele faz esses julgamentos aleatórios, né? Que ele não, sem base, né? Sem fundamentação, exatamente para poder denegrir a imagem das pessoas, que isso ele se sente feliz. Então, é a reforma íntima que a gente tem que fazer. Então, avaliar bem o que São Paulo escreveu lá, né? Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé e provai-vos a vós mesmos, né? Assim, a gente tem que provar para nós mesmos que nós temos fé, que nós somos capazes de fazer caridade, que nós somos capazes de nos melhorar. Uhum. A gente não tem que mostrar para o outro, a gente tem que mostrar para nós. Perfeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Essa lição é bastante interessante. Muito linda essa lição. Adorei ela, sim. Porque ele pega vários pontos, né? Você consegue voltar à primeira parte? Bem legal também a primeira parte. Volto. Essa parte aqui também que ele fala aqui, ó. Todos os que se cristalizam no eu, Isso. Dormitam no petitórios. Eles ficam dentro de si procurando, querendo proteção. Quer que tudo seja para ele, né? E só que ele não tenta, na verdade, ele atuar. Ele espera que os outros atuem por ele, né? Ele acha que ele tem que ser atendido, né? São esses daí, né? Então, tem um monte, né, de comportamentos que a gente tem aí, né? Nós todos aí na nossa jornada evolutiva, né? A gente cai aí nessas frases aí, né? Que quando ele fala esses pedindo, né? Esses petitórios ficam pedindo aqui proteção. E será que a gente merece realmente essa proteção que a gente está pedindo? Exatamente. Proteção indébita, né? A gente não merece, pede e não faz nada, né? Não faz nada para poder, né? Mudar. Não que os espíritos não vão auxiliar a gente, viu? Não é isso. Só que o pedido que é feito muitas vezes são pedidos que não sem base em alguma coisa, né? Esses pedidos para arrumar casamento com pessoas ricas, ganhar na loteria, fazer não sei o quê, para poder... Mas, assim, o que você faz para poder melhorar? Arrumar um bom emprego, mas aí a pessoa não quer estudar, não quer se preparar, né? Então... Fácil não tem nada, né? Não. Até porque Jesus não fez nada para ninguém, né? O que ele faz? Não deu nada para ninguém, né? Não deixou ninguém rico
tirou um pouco a enfermidade do corpo para dar condições da pessoa trabalhar. Interessante, né? Ele curou o corpo, ele não curou a alma, ele curou então, o corpo. Assim, Né? vai não peques mais. Então, assim... Trabalha para você não errar mais, espiritualmente. Ele não foi lá, não pegou ninguém na mão, não tirou lá, né? Não, ele levanta-te e anda, né? Isso. Então... Você tem condições agora físicas e morais de se melhorar. Né? Você ganhou, ele ganhou uma moratória aí. Né? Cabe à pessoa agora tentar provar, né, que foi digno disso. Que foi digno de receber essa graça. De receber. Tudo Alguém bem? mais? Quer falar mais alguma coisa, Elcio? Não, eu não. Achei que o pessoal falou pouco. Acho que a gente falou muito e não deixou o pessoal falar. Ou o pessoal está tímido. O pessoal está meio devagar esses dias, né? Não teve nenhuma frase que alguém chamou atenção, que chamou a atenção de alguém? Alguma dessas frases aqui? Não? Tá, eu acho que ninguém tem mais nada a falar. Então tá. Então vamos aqui interrompendo para a gente... Teve muitas, na verdade, mas eu tô quietinha aqui para não atrapalhar só. Não é para atrapalhar. Não é atrapalhar, não, Fê. Isso. Não, é porque não é para não atrapalhar, é para não atrapalhar o andamento. Não, mas agora é o momento de falar. Agora é o momento de falar. Tem algum comentário que você gostaria de fazer? Eu achei também muito interessante o texto e fiquei pensando aqui várias coisas na minha cabeça, porque eu entendo de que está falando muito de vários tipos de né, cristãos, vamos dizer assim, aquele que só fica na superfície do que é, né, o cristianismo, né, o outro que só fica pedindo coisas, querendo para si, mas não fazendo jus ao que está pedindo, ou assim, não, a pessoa está ali pedindo, mas ao mesmo tempo está maltratando as pessoas ao redor, está fazendo coisa errada, então não está tendo mérito nenhum, né? Os que se dizem espíritas, mas estão sempre fazendo coisas não muito cristãs, como julgar, falar mal das pessoas, está sempre, né, criticando, ou qualquer tipo de caridade, porque a gente entende, às vezes as pessoas entendem a caridade como oferecer alguma coisa que tem um bem material, ou dinheiro, ou comida, ou roupa, ou qualquer coisa, mas existe a caridade de você ser gentil com a pessoa, ou deixar de responder, às vezes, numa hora que você tem raiva, né? Elevar seu pensamento na hora que você sente vontade de responder ou de criticar. Então, essa é a reforma íntima, né? Que eu penso que é a nossa reforma íntima. É fácil falar, eu sou cristão, eu acredito em Deus, é fácil falar, sou espírita, mas essa reforma íntima está sendo feita? Você está deixando de brigar ali na hora que vem a raiva? Você tá deixando de dar uma resposta atravessada? Está deixando de fazer uma crítica infundada, de sentir a inveja? Todas essas coisas, né? Então, fiquei pensando em tudo isso, assim, que eu acho que é o mais difícil, porque a gente vê muita gente que se diz cristão, mas não quer fazer reforma íntima, não deixa de fazer essas pequenas coisas que às vezes não é um mal, não está roubando, não está matando, não está fazendo nada de errado, mas está criticando, está julgando, está falando mal, está olhando enviesado, está agindo com grosseria, né? Tolerância, né? Tolerância. A gente é muito intolerante, né? O ser humano está muito intolerante hoje. As pessoas não toleram nada. Né? E a gente precisa tolerar o erro do outro, as indulgências, né? Não foi nessa aula, que foi no Básico hoje. Eu falei bastante sobre indulgência, né? Que são esses pequenos perdões do dia a dia. Deixa para lá, né? A pessoa não fez por mal. Deixa, né? Vai com Deus, né? Essas coisinhas, né? E a gente está muito intolerante, né? Então, a gente vê isso mesmo entre espíritas, né? Que a gente, infelizmente, vê espíritas lá, intolerante na rede. Tem um espírita que tem um monte de livro aí na doutrina. Não vou falar o nome. Tem um monte de livro aí na doutrina. Só que você vê ele lá no Facebook
fazendo intolerante contra um outro candidato. Ele é de um candidato, está ali fazendo intolerância contra o outro, né? Então, né, espírita com um monte de livro, e tem centro que usa os livros dele, né? Então, são coisas para a gente pensar, ok? Exatamente. Então, é isso aí. Bom, legal. Vamos lá, então. Queria dar os parabéns aí para a Kátia e para a Ana, foram os únicos 10 da turma, tá? Eu não estou querendo humilhar ninguém, muito pelo contrário, as notas foram muito boas, mas quem tira 10 é porque realmente debruçou na lição. Até mais do que eu, talvez. Porque eu estou numa correria tão grande, pessoal, que eu não estou conseguindo, né, às vezes, me dedicar que nem eu queria também, né? Tanto essa aula aqui é uma das que eu queria ter conseguido fazer uma até melhor do que eu consegui, tá? Mas foi o que a gente vai conseguir chegar hoje, tá bom? Então, realmente, nunca corri tanto na minha vida. Tá faltando muito tempo no meu dia. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos com o que tem, o que eu peguei de material, dá pra gente comentar alguma coisa, dá pra gente seguir uma aula, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu diminuir um pouco, tá muito clara a minha tela. Peraí. Vamos ver se no final a gente consegue falar um pouco do questionário, tá bom? Porque realmente algumas questões o pessoal errou bastante. Só que eu não queria ter falado dele antes da aula, porque justamente diz respeito à aula. Então eu queria falar depois da aula, entendeu? Daí a gente completa com aquelas questões lá, tá bom? Então a gente vamos dar uma corrida e nos pegar naquilo que realmente as pessoas não entendem. Então, do que ficar falando de coisas que as pessoas já sabem. Daí a gente corre se tiver coisa que todo mundo já sabe. Se tiver dúvida, levanta a mão, sinal de fumaça aí, vai no chat, levanta a mão, para a aula. Vamos tirar, porque às vezes a dúvida de vocês é mais importante, às vezes, do que o que está aqui no texto, tá? Principalmente hoje, que a aula não está, que nem eu falo, ainda do jeito que eu gostaria, tá bom? Mas vamos lá, vamos até o ponto que a gente chegou aí e vamos em frente. Então, o céu e o inferno, né? Ou a justiça divina, né? Segundo Allan Kardec, a gente está aqui nessa parte, né? Já falamos desse livro, todos esses capítulos, olha quanta coisa vocês já aprenderam, né? E agora nós vamos falar dos suicidas e criminosos arrependidos, ainda hoje, tá? O criminosos arrependidos. Podia ter deixado em laranjinha, mas não deixei. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar dos suicidas, né? Eu vou falando porque eu vou partindo do princípio que vocês já sabem. Se alguma coisa vocês não souberem, para, a gente fala, tá bom? Porque esse é um tema recorrente, que a gente já falou bastante. Então, muita gente já sabe de muita coisa. Ó, a Marta está falando que não recebeu a nota do questionário. Depois você me chama depois da aula, tá bom? A gente vê o que aconteceu, tá bom? Você vai receber, não tenha dúvida. Tá bom, Marta? É só me chamar aqui e a gente vê. Quem são? Né? Quem são os suicidas? Aqueles. Então, se tiver alguma coisa que vocês não souberem, não sabem, também não. Então, todo mundo que não recebeu o questionário, procure na caixa de spam. Se não tiver no spam nem no principal, me chama que a gente vê e acerta o questionário, tá bom? A gente manda para você. Quem são os suicidas? Então, se tiver alguma coisa que ninguém sabe, alguma coisa que chama atenção, tá bom? São aqueles que abreviam a vida carnal antes do término natural. Então, existe, que nem a gente já falou, né, um tempo que é pré-determinado para que a pessoa viva, né? Então, quando ela tem o planejamento reencarnatório dela, já é pré-determinado o tempo que ela vai viver na Terra. Aí muitos espíritas falam, olha, de novo eu já falei isso, eu acho, na outra aula eu vou falar de novo. Olha, tem uma quantidade de fluido vital que é atribuído. Não, não é isso. Né? É o tempo que ele começa a parar de conseguir se renovar. Então, por exemplo, se a pessoa vai viver até os 60 anos, foi predeterminado que ela vai viver até os 60 anos, então vai acontecer alguma coisa que provavelmente aos 60, esse fluido, a pessoa vai começar a ter dificuldade aí de renovar
o seu fluido vital, tá bom? Então, ele começa a ficar mais fraquinho, começa a não energizar tanto o corpo, aí os órgãos não vão estar ali em pleno funcionamento e a pessoa acaba desencarnando de forma natural, tá? Então, é assim que é feito, tá? Não é a quantidade, quando ele nasce com a quantidade de fluido vital para a vida inteira, né? Muitos espíritas falam isso, mas não é isso, tá? Ah, tem certeza, professor? Tenho, porque eu já li em algumas obras os espíritos falando isso. Ah, qual é a obra? Ai, meu Deus, não foi me perguntar qual é a obra, não lembro, mas eu li, tá bom? Então, é assim que funciona, tá bom? Eu acho que é a evolução em dois mundos. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a pergunta 944. Temos o direito de dispor da nossa vida, né, em alguma situação? Não. Só a Deus assiste esse direito, né? Então, tinha uma pergunta lá no questionário que eu acho que alguém não entendeu, talvez, o jeito que eu escrevi, né? Porque muita gente colocou que tinha alguma situação que era permitido a pessoa dispor da sua vida, né? Não, não é, né? Só Deus assiste este direito, né? Vamos pensar assim, tem uma exceção? Vamos lá. Não é que é bem exceção. Vamos supor que você está vendo uma pessoa que está se afogando e você mergulha para tirar ela de lá. Mas quando você mergulha, você não está pensando em se matar. Você está pensando em salvar ela e depois se salvar. Ninguém mergulha pensando em se suicidar quando vê uma pessoa em perigo. As pessoas que vêem uma pessoa em perigo na iminência da morte mergulham para tentar ajudar. Às vezes ela morre junto, morre. Mas quando ela mergulhou, ela não estava com a intenção do suicídio. Ela estava com a intenção de ajudar. Entendeu? Então ela não estava com a intenção de tirar a vida. Então, nesse sentido que está falando aqui, que os espíritos falam, só Deus assiste esse direito, é quando a pessoa está querendo tirar a vida intencionalmente, tá? Intencionalmente ou com atos que façam isso, tá? Por quê? Porque às vezes pode ser paulatino, mas a pessoa sabe que aquilo vai levar ela, aumenta o risco dela desencarnar. Então, de certa forma, ela estava ciente disso. Tá? Então, é diferente de ela arriscar a vida dela, tá? Para salvar outro. Porque quando ela arrisca a vida dela, ela não está dispondo da vida porque ela quer, não, ela esperava sair com a vida. Ela dispôs da vida dela em prol do outro, isso é caridade, é bondade, ela foi no sentimento puro de tentar ajudar o outro. Vocês entenderam essa questão? Ficou claro, Luci? Alguma coisa mais? Ei, caí? Quando eu fico esse silêncio assim, dá a impressão que eu caí. Não, é que o meu estava aqui, estava desligado. Então vai lá, vamos lá. Quer Não, complementar alguma coisa? não, mas é isso mesmo, né? O que vale realmente é a intenção. Então, ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Exatamente. Mas quem o faz, né, vai responder pelo ato. Pelo ato. E essa pessoa que saltou lá para tentar salvar e acabou falecendo junto? Não vai acontecer nada, não. Isso daí não é considerado suicídio, tá, pessoal? É considerado justamente muito pelo contrário, um ato de amor ao semelhante, tá? Semelhante, né? Ela... Caridade. Hã? A caridade, né? Exatamente. Ela viu que a vida do semelhante era mais importante até do que a própria vida dela, né? Então, é muito bonito esse ato, tá? É bem diferente uma coisa da outra, ok? Agora, a pessoa dispor da própria vida por intenção, em nenhuma situação é permitido, tá? Só Deus assiste esse direito de tirar a vida, ok? Então, lá no questionário, muita gente errou também essa questão, tá? Eu não sei se, é que nem eu falei, não sei se não entenderam o jeito que eu escrevi, tá? Sim. Mas é isso aí. E quem se alista para a guerra? Não, Então, não necessariamente ela está querendo ir lá para morrer, né? Ela foi porque ela foi obrigada pelo país a estar lá, né? Ela foi obrigada, ela foi convocada. Se ela não fosse convocada, iria ter uma represália a ela, então ela teve que ir,
né? Alguma coisa iria acontecer com ela, ela teve que ir. E ela foi, né? Acho que é a Fernanda, né, que perguntou, né? Tá aqui no chat, eu acho. Isso, fui eu. Então, Fernanda, é o que eu sempre falo, é a intenção. No livro, no Evangelho, tem uma pergunta referente a isso. Se a pessoa vai para a guerra com intenção de morrer, ela já está com a intenção de. Aí é uma coisa, né? Porque ela está desgostosa com a vida, então ela vai se alistar, porque vai que ela morre lá, então fica tudo certo. Então, assim, ela já está com a intenção. A grande diferença de uma pessoa que vai para a guerra para defender o seu país, para poder cumprir com a sua obrigação militar, é diferente daquele que vai se alistar com intenção de morrer. Entendeu? Porque ninguém quer ir para a guerra para morrer. Lógico que o risco existe, mas muitos acabam morrendo, mas aí a gente vai ver que talvez ele já tinha essa programação na vida dele, já veio, a reencarnação dele já foi programada para isso. É diferente de quando você se alista só por intenção. Maíra? Leandro. Mayra. Eu lembro que no básico Leandro, 1... na verdade. Aliás, como é que tá a menininha? Como é que tá a bebê? Tá ótimo aqui, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe essa família ali. Vamos lá. Obrigado. Eu lembro que foi comentado no básico 1, foi até o Luiz Monteiro que comentou, ele havia falado dos esportes radicais, né, que seria um suicídio não intencional, né? Será que por exemplo, tem muito brasileiro que foi para a guerra da Ucrânia, né? Será que pode ser considerado, ainda que a pessoa não tenha, acha que não vai morrer, né? Mas quem pratica esses esportes radicais ou vai para a guerra porque gosta, assim... Ó, esses que foram para a Ucrânia, só entre ele e Deus, né? Eles vão saber lá, né? E o próprio espírito vai saber. E aí ele vai ter culpa ou não, se ele foi com a intenção de se matar, tá? Essa é a questão. Esportes radicais, o Luiz estava certo, né? A esportes radicais, a pessoa já tem uma presunção de risco de morte, certo, Luci? Certo, Exatamente. Luci? Já tem uma presunção de risco de morte. E aí a pessoa está se arriscando. Né? Entendi. Você não viu aquele rapaz que nem eu comentei aí de Boituva, o último que faleceu, tá fazendo aí uns 4 meses atrás? 3, 4, né? Ele não queria morrer, mas será que ele não sabia desse risco? Você vai lá assaltar? Eu não vou. Eu tenho amor à minha vida. Eu sei que pode acontecer qualquer coisa errada. E que pode acontecer que nem aconteceu com aquele cara. E aquele cara foi um exemplo para a gente ver, né? Não é que a gente vai julgar o cara, é um exemplo, nós vamos usar para o nosso aprendizado. Parece que essa semana teve um acidente com uma tirolesa lá em Canoa Quebrada, parece, que o rapaz é verdade. caiu e acabou morrendo, e estava tudo sendo filmado, né? Então, a gente tem que... Teve uma outra com bug também, que aconteceu, está fazendo aí umas semanas também atrás, umas 2 ou 3, parece que a menina pulou pulou do bug, assim, num precipício, né? E faleceu um monte de gente também. Então, assim, são coisas radicais, né? Então, por que sentir essa adrenalina? Você tá jogando a sua vida muito pouco. Você tá fazendo o valor da sua vida ser muito pequeno. Né? Você tem tantas coisas maravilhosas. A gente, agora que nós conhecemos a encarnação, sabemos o quanto ela é importante. A gente tem tanta coisa a realizar, né? E, de repente, às vezes você vai numa corrida radical ali, jogar tudo a perder. Aí vai para uma outra encarnação, vai jogar fora, vai ter que começar tudo de novo de bobeira. Né? Certo, Luci? Por uma coisa pequena, né? Por uma coisa pequena, exatamente. Por um prazer, né? Geralmente as pessoas fazem isso por um prazer, pela adrenalina, né? Só que, né, a gente tem que pensar que tem o risco, né? E eu não faço.
Eu já tenho medo até desses parques de diversões aí. Montanha-russa, eu não tenho medo da sensação. Eu tenho medo justamente de dar alguma coisa errada. E eu vou lá longe, entendeu? Eu não fico com medo da Nossa, eu ia sensação. falar sobre isso quando estava falando. Exatamente. Eu também já teve vez de ir em parque, beach park, assim, de descer em coisa alta, que deu não ir, das pessoas me criticarem. Porque você tem que ir, tem que fazer, não sei o que lá. E eu vou colocar minha vida em risco, um tobogã aí de um tamanho de não sei o que, não era um tobogã, não, era uma pista enorme que você descia com um negócio assim, quase voava o corpo. Depois eu vou quebrar a coluna e vou fazer alguma coisa. É. Não, e Para que eu vou me colocar numa situação dessa? né? Sim. É 1 em 1000, né? Mas acontecem, acidentes acontecem, infelizmente, né? Já aconteceu de tobogã, beach park, o cara ser jogado para fora do tobogã. Teve um outro que levantou o pé, teve uma fratura exposta, porque pegou na parte de cima a uma velocidade absurda, né? Então, assim, para quê, né? Então, assim, são coisas que eu acho que é muito primitivo, né? É a gente recorrer ao primitivismo dos nossos prazeres, né? Prazeres que às vezes não compensam, né? Eu acho que a nossa preservação da vida, sabendo da importância da encarnação, tem que ser maior, certo, Luci? Com certeza. Eu penso assim, eu acho que. Mas cada um tem a sua forma de pensar, né? Mas eu acho que Exatamente. é uma questão de maturidade, né? É Quando a aquela gente. história da intenção, né? Na intenção, Ó, exatamente. no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, os itens 27, 28, 29, 30 e 31, está falando sobre algumas perguntas referentes a suicídio. Não vou ler todas, porque senão vai tomar muito tempo da aula, mas tem muitas questões que vai que estão aqui, que vai responder algumas dúvidas que vocês têm a respeito de quem vai auxiliar e acaba morrendo, para quem vai para a guerra. Depois vocês dão uma lidinha com mais tranquilidade, que vocês vão entender melhor. Sim. Mas tudo está baseado na intenção que a pessoa tem. Exatamente. Tá? Perfeito, ô Luci. Isso que você colocou é perfeito. Para fechar esse assunto, até na própria guerra tem intenção. Então, por exemplo, se a pessoa pode ter ido na guerra, ela pode ter ido na guerra, ela pode ajudar uma pessoa que estava com problema, enquanto o outro pode aproveitar uma ocasião para estuprar um inimigo, uma inimiga, né? Pode aproveitar para estuprar, pode aproveitar para matar com raiva quem não precisava. Entenderam? Tem várias situações. Você pode ir para a guerra e fazer o melhor que você poderia na guerra, ou você pode ir para a guerra e virar um monstro, assassino, cruel, sendo que não precisava. Então, não é assim, quem está na guerra, tudo é igual. Não. E na guerra, as suas atitudes vai mostrar também as suas intenções e quem você é, pelas suas atitudes numa guerra. Ok? Porque mesmo numa guerra, o ser humano pode ser mais ou menos digno. Certo, Luci? Exatamente. Bem, Ok? são todas perguntas respondidas por São Luís. Você quer colocar, você consegue colocar no chat essas questões, ô Luci? São bastante, viu? Não escrever. Tipo, de Os, tal a os, tal, os números. os números. É, 27, 28, 29, 30, 31. não, pode colocar assim, de 27 a 30. Aí É 32, isso que eu estou vendo aqui, ó. Isso. Coloca tracinho 27 e tracinho 30. Isso significa que quando é tracinho é de tal a tal. Ponto e vírgula aí é unificado, entendeu? Portanto, segundo Emmanuel, suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Então, isso é muito importante. Quando o cara suicida, é um ato de rebeldia. É como se ele pegasse a vida, esfregasse na cara de Deus, né? Falasse, eu não quero esse presente que você me deu. Porque a vida é um presente. Deus dá uma oportunidade. A vida é uma oportunidade para você reparar os erros que você fez e evoluir. É um presente de Deus. Ó,
Você está perdoado, é um perdão, se você pensar, de Deus, né? É a prova do perdão direto de Deus, né? Sendo que você tem oportunidade. E ele te dá essa oportunidade, esse presentão aí, que é a oportunidade de você resgatar a besteira que você fez, né? Ou até se tornar um espírito melhor. Aí você pega, rasga, né? Não quero isso aí. Joga na cara de Deus. É basicamente isso que você faz quando você suicida. Ok? Tá bom? É isso. E é assim que é interpretado, tá? Não por Deus, né? Porque Deus está acima de tudo isso, mas pelos espíritos, né? Que mais aqui? Ah, tá. Desculpa o atraso. Imagina, Heloísa. Seja bem-vinda. tudo. Para a doutrina espírita, né? É falta de resignação às leis divinas. Então, para a doutrina espírita, o que é o suicídio? Falta de resignação às leis divinas. Então, a pessoa não aceita, né? Ela não aceita. Eu vou falar sobre isso, tá? Sobre a depressão, tá? Fátima, eu vou falar. É uma falta de resignação. É total falta de fé em dias melhores. Assim que o Espiritismo vê a pessoa que comete esse ato, tá? É o resultado de um imenso desequilíbrio emocional que precisa ser tratado na origem. Na origem. Por que na origem? Porque é a origem que está fazendo desencadear isso aí. Né? Que nem a Fátima acabou de falar, pode ser uma depressão, tá? Então isso tem que ser tratado o quê? Na origem, você tem que tratar a depressão. Não adianta você chegar para ele e falar, olha, meu irmão, não se suicida, não se mata. Não adianta. Você tem que tratar a origem. Você tem que acabar com o que gerou isso. No caso, a depressão. Ok? Nem sempre é resultado de uma má ação desta presente encarnação. O que ele quer dizer é que pode estar numa outra, tá? Faz-se necessário constante vigiar e orar. Então, como você não sabe? Porque assim, nem sempre o resultado está aqui. Então, o resultado às vezes está em outra encarnação e você vem triste para cá, né? Por quê? Porque você se sente culpa de atos que você cometeu em outra encarnação e você não sabe por quê. E você é uma pessoa triste. E você não sabe por quê, você é triste. Então, o que você faz? Vigie e ore. Vigie e ore. Já que você sabe que você tem essa tendência de ficar triste, vigia para não ficar. É o que você tem que fazer. Ah, não é fácil. Não é fácil, não é mesmo. Claro que não é fácil, nada é fácil, né? A maior dificuldade está na gente com a gente mesmo, né? A maior dificuldade da vida é controlar a gente mesmo, né? Então, é isso justamente que você tem que fazer. Então, se você está triste, você tem que fazer, você tem que evitar cair nisso, porque você sabe que você tem isso. Então, por que você vai cultivar isso? Não, você tem que sair disso. Então, você está triste, você tem que evitar. Você está querendo se isolar? Você tem que fazer o contrário, você tem que estar em companhia dos outros. Você tem que se aproximar dos outros. Você está tristeza? Você tem que procurar não entrar em contato com coisa triste, com filmes tristes, com música triste. Você tem que procurar coisas mais alegres. Então você tem que ir no contrário, né? Então é isso, tá? O que tem que está nessa situação tem que fazer. Vigiar e orar, né? É vigiar, né? Não caindo nesses gatilhos que podem levar ao suicídio, né? E orar para se apegar com Deus, ok? Para pedir força, tá? Vamos seguir. Ele pode ser direto, tá? Ou indireto. Qual que é o direto? É aquele que há intenção, tá? Que ele é premeditado. E o indireto não tem a intenção, não é premeditado, mas é provocado por abusos e intemperanças, mentais ou físicas. Então, por exemplo, você tem abusos aí físicos, então estão aí os vícios, né? A pessoa aqui fumando, essa daqui dirigindo, né? Bebida na mão, aqui é uma garrafa, né? Tá bem pequenininho, mas ela tá segurando uma garrafa enquanto dirige, né? Então, essa moça, né? Ela tá, às vezes, sabendo que tá passando do limite, mas ela continua insistindo, né? Então, qual que é o certo? Que você tenha força. Você fale, não, eu vou mudar, né? A minha esposa, ela pesava 110 quilos. Hoje ela está com 70, né? Ela está metade do que ela estava. Todo mundo fala, você fez bariátrica? Não, força de vontade. Força de vontade. Ela foi na força. Ela falou, não quero isso para mim. Mudou todo o hábito. Tudo, tudo, tudo. Ela procurou ajuda
de uma nutricionista, e aí ela foi, que ela conseguiu. Porque vontade do espírito. Que amarração de estômago nada, né? Ela foi na raça. Então, a gente pode. A gente tem uma força que a gente não tem noção quando a gente quer. É que a gente não quer. A gente não quer, a gente prefere mais fácil. Né? O que é mais fácil. Mas se a gente quiser, a gente vence. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Então, é essa questão. A pessoa abusa, né? Abusa. E aí, apesar de não ter intenção, não ser premeditado, ela está ali causando isso. Mas como que ela sente culpa? Porque se você for pensar, apesar de não ter intenção e não ser premeditado, a pessoa sabe que aquele hábito não é correto. Ela sabe. Essa moça sabe que está comendo demais, né? A moça sabe que ela não deveria estar aqui tomando, bebendo e dirigindo. O rapaz sabe que ele não deveria estar fumando o próximo cigarro, né? E aí, por aí vai, né? A tristeza também, mentais, como assim? A tristeza pode desequilibrar nossos pontos de energia, e daí pode causar câncer. Então, por exemplo, os nossos padrões mentais também podem ser causa do nosso suicídio. Nós podemos nos matar com a força mental nossa. A gente, às vezes, pode ser tão depressivo que a gente não comete nada para se matar. Só que, dia a dia, nós nos matamos. Como? Com as energias que nós jogamos para o nosso próprio corpo. Você está entendendo? Então, existe esse suicídio indireto mental, dos nossos padrões mentais. Tristeza em excesso, né? E por aí vai. Né? Às vezes, ira em excesso. A ira em excesso pode causar uma parada cardíaca, né? Então, essas questões todas, né? São suicídios indiretos. Quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar sobre essa questão? Não? Vamos seguir. Aí qualquer coisa a gente fala mais. A gente vai continuar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, ó, ato voluntário, tá? Quais são os tipos de suicídios? É considerado ato voluntário quando o cara tira a vida, né? A pessoa, né? Não o cara, pode ser a mulher também. Tira a vida por influências de ordem material ou passional. Então, quando a pessoa, por exemplo, perde tudo, né? Ou perdeu uma paixão, e ela fica tão mal, fica tão inconformada que ela vai lá e comete o ato, tá? Ato voluntário induzido, né, que são os obsessores, quando ele recebe influências de espíritos obsessores e não encontra forças para resistir, tá? Agora, a gente vai estudar, tá? Ele é culpado? Sim. Por quê? Porque ele teria que encontrar forças para resistir, tá? Mas ele vai ser atenuado. Por quê? Porque ele teve a influência, ok? Vai ser atenuado. Mas o certo seria ele encontrar forças e resistir, tá bom? Ato consciente, planejado, quando se premedita a ação e se vai às vias de fato sem qualquer influência externa, tá? É quando a pessoa premedita, né? E planeja, e vai, e às vezes ele planeja isso com 1 mês, 2 meses de antecedência, 1 ano, né? Então, esse é um ato consciente, planejado, tá bom? Ato inconsciente, indireto, tá? Provocado indiretamente, que é aquelas questões que a gente falou, né? Vícios, né? Exageros na saúde, vida desregrada, né? Fumo, álcool, droga, descuidos gerais e por aí vai. Ok? E aí tem a dúvida, né? Quem que é mais culpado, né? Quem cometeu o suicídio direto ou aquele que cometeu o suicídio indireto? O que vocês acham aí? O que vocês acham? Os dois são culpados igualmente, né? 40%. Tem gente falando que quem cometeu o direto. Ninguém acha que quem cometeu o indireto é mais culpado? Tá. 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 Então, aí ganhou quem falou que os dois são culpados igualmente, por enquanto, né? 71. Tá, acho que já dá para a gente parar. Ó. 74% falou que os dois são culpados igualmente. 26% falaram que
que quem cometeu o suicídio direto é mais culpado, e quem cometeu indireto é mais culpado, não teve ninguém. Mas o que ganhou, então, foi o igualmente, porque os dois são culpados igualmente. Ok? Não sei se dá para compartilhar resultado aí, se vocês veem alguma coisa. Sempre tem um botão aqui, mas eu não sei o que acontece com esse botão. Se alguém quiser me falar, depois me fala se aparecer alguma coisa aí para vocês. Ó, quem é mais culpado? Parece Né? aqui Então, pra gente, viu? aparece a resposta? Pelo Interessante. menos para mim aqui tá aparecendo. Apareceu, Legal. sim. Legal. Sabia. Legal. Então, a culpa é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. A resposta está na questão 954 do Livro dos Espíritos. Então, significa o quê? Que não é igual, não. Tá? Então, aí a maioria, né, deu 74%, mas não é igual, não. Realmente, quem tem o suicídio direto é mais culpado. Por quê? Porque ele tem mais dolo, tem mais intenção, né? Porque, apesar do outro, do indireto, saber que pode acontecer isso, na verdade, ele não quer. Então, aquela pessoa que está com a garrafa lá, dirigindo, né, ela sabe que aquilo tem risco, mas, na verdade, ela não queria com dolo morrer. Ela foi inconsequente. Ela foi imprudente. Tá? Ok? Alguém falou? Não, eu que falei imprudência, né? Exatamente, imprudência. A pessoa foi imprudente, mas ela não queria efetivamente morrer, mas ela foi imprudente. O que estava fumando, ele sabia também que aquilo não ia fazer bem, mas ele sempre imagina, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Então, tipo, não vou morrer agora, né? Ele não tem noção da gravidade que daquilo lá, ele acha que é pequeno, né? Então, assim, apesar de ser 400 substâncias nocivas que ele está ingerindo dentro do corpo dele, ele acha que não tem problema, né? Mas vamos lá. Né? Então, o que acontece? Não tem aquele dó, né? Eu quero agora, eu tenho certeza. Porque o camarada para fazer isso precisa ser corajoso, né? Ou não, né? Porque os espíritos falam que é covardia moral, né? Mas, assim, ele precisa ter uma iniciativa. E isso daí, a intenção é maior. E a consciência da prática do mal, a consciência de que ele vai morrer mesmo, é maior. Né? Então, esse direto é pior, tá, pessoal? Pela resposta aqui dos espíritos. Então, e vocês querem ver uma prova disso? Vamos ver uma prova disso. Vocês estão lendo o Nosso Lar, não estão? Não, Muitos já passaram da parte que o André Luiz estava lá no umbral, certo? Então, você já sabe que o André Luiz foi para o umbral quando ele desencarnou. Vocês leram no básico 1, né? No básico 1. Estou confundindo. É que eu dou aula nos dois, eu me embanando tudo. Vamos lá. Aí, então, o que acontece? Ele estava no Vale dos Suicidas, ele foi um suicídio inconsciente, lembram disso? Uhum. Lembra? Ele ele teve excessos na vida dele, né, de toda a monta, etc. Mas ele se suicidou efetivamente? Não. Ele estava no Vale dos Suicidas? Ele estava numa situação mais complicada como suicida? Não. Não. Ele ficou onde? No umbral. Olha só. Vocês estão vendo? Então, o que acontece? Aí você já percebe que existe uma diferença de pena. Né? Diferença de pena e de gravidade e de culpabilidade do espírito. Certo? Tudo bem, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, no caso de uma pessoa que vai e pula de paraquedas. Aí o paraquedas não abre e ele morre. Uhum. Ele não tinha intenção de morrer. Isso. Mas ele acabou morrendo, então isso acaba sendo considerado um suicídio indireto? Isso, exatamente. Porque ele se colocou ao risco. Ele foi imprudente, assim como a moça que estava com a garrafa na mão. É parecido. É parecido. Tá? É parecido. Porque a moça também não queria morrer, mas ela estava fazendo uma prática que tinha risco, bebendo e dirigindo. Todo mundo sabe que beber e dirigir não combina, que é uma prática proibida, inclusive. Entendeu? É proibido. Você pode matar outra pessoa. Né? Então, assim... Dá licença um pouquinho, Elcio. Pessoal, sempre, na justiça divina, vai ter os atenuantes e os agravantes. Perfeito, isso mesmo. Sempre, em qualquer situação
em suicídio, em assassinato, em morte natural, não importa. Sempre, todos os nossos atos, eles são computados e vão ter os atenuantes e os agravantes. Exato. Mesmo que a pessoa faça com intenção de morrer, pular de paraquedas, ir para a guerra, o que vai pesar muito é a intenção e vai ter sempre os atenuantes e os agravantes. Sim. Deu para esclarecer Sim, um pouquinho mais? ficou claro. Uhum. Porque Obrigada. assim, tem aquela pessoa que vai pular de paraquedas, que por pular, porque ela gosta, e tem aquele que é um profissional, que é um militar, que faz parte do treinamento, e aí? Então, a gente tem que avaliar sempre as situações. Então, não dá para a gente taxar assim, ó, é isso e é 100% desse jeito, porque sempre vai ter os atenuantes e os agravantes. E a intenção que a pessoa tem. Exatamente. Perfeito, Sempre. isso mesmo. E o nosso lei civil usa isso desse aspecto, né? O atenuante e agravante tem na nossa lei humana também. Né? E lá é usado isso daí. Perfeito. Tem uma pergunta da Fátima. O ato de beber em festa socialmente também é suicídio? Depende de quanto a pessoa bebe, né? Se ela beber até como alcoólica, pode ser que ela morra tomando, né? Numa noite só. O corpo dela não está acostumado. Aí ela vai lá e toma uma dose cavalar de bebida. Será que o corpo dela está preparado para isso? Né? E aí? Né? Então, pode ser um suicídio, sim, indireto. Tá? Se ela bebeu numa noite só, mesmo se ela beber demais. Tem gente que tem como alcoólico e morre. Né? Tem um nome para isso quando morre de overdose de bebida. Né? Overdose de bebida. Acontece? É raro? É raro. Mas eu fiquei sabendo de um vegetariano que foi numa churrascaria e se empanturrou de carne. Ele deu na louca, ele resolveu desistir, se empanturrou. O que aconteceu no dia seguinte? Estava morto. Porque o corpo dele não estava acostumado mais. E ele tomou uma quantidade de energia, de uma substância que intoxicou ele. Ele intoxicou o corpo dele com aquilo. E de tal forma que ele acordou morto. Tá? Acontece isso, é raríssimo, claro, mas pode acontecer, teve um caso. Então, assim, excessos, né? Excessos. Então, isso pode ser, às vezes em 1 minuto, 1 hora ou 3 horas, a gente acaba com a nossa vida, né? Em atos inconsequentes. Por isso que a gente tem que viver regrado, ser uma pessoa regrada, uma pessoa coerente, que faz as coisas de uma maneira racional, né? E norteado pelas lições do Cristo, né? Pelas lições que a gente aprende com a espiritualidade. Tudo Até bem? o Elcio, até o excesso, então, torna-se relativo, né? Exatamente. Agora, por exemplo, a pessoa vai lá, eu vou chegar para vocês e falar, vocês não podem beber? Qual que é o problema se você sabe parar de beber, você tomar uma garrafa, né? Então, essa que é a situação, né? Eu acho que cada um tem que ter tem gente que é radical. Bom senso, tem gente que é radical na doutrina. Não se deve beber nunca. Eu conheço gente que é radical. Eu tenho uma amiga que fala, não, bebida não pode, é droga, bebeu, a pessoa já chamou obsessora, a pessoa está errada, já cometeu coisa errada, né? Vai ser julgada. Mas, veja bem, se você sabe como tomar, você tomou um pouco e parou, qual que é o problema? Você teve o bom senso. E se te deu vontade, você soube controlar. Entendeu? Depende do que você se permite. Quanto você se permite das coisas? Se você souber usar isso com como é que eu posso dizer? Com parcimônia, não tem problema. Vinho, por exemplo, o vinho, dizem que se você tomar uma taça lá, você fica bem, né? Faz bem porque afina o sangue. Tem umas histórias aí, né? Mas você tem que saber tomar isso aí, né? E assim, tomar cuidado para você não virar um alcoólatra. Isso que é difícil, entendeu? Então, quem que vai saber
essas coisas, né? É você próprio, né? Então, a pessoa tem que ter um bom senso, ok? Eu não tomo um copo de vinho por dia. Vamos lá. Qual é a diferença do umbral para o Vale dos Suicidas? É uma esfera ainda mais baixa do que o umbral? O Vale dos Suicidas é mais baixo ainda do que o umbral, tá, pessoal? O Vale dos Suicidas é um local de mais sofrimento do que o umbral ainda. Por quê? Porque as pessoas sentem dores do ato cometido. Então, se ele deu um tiro na cabeça, ele emula a dor daquele tiro na cabeça. A pessoa, o cérebro, o espírito emula aquela dor. E ela acaba sentindo. Não é que ela está sentindo, porque não tem neurônio para sentir, né? Não existe mais, a pessoa está desencarnada. Mas o sofrimento produz aquela dor. E a dor é pungente, né? Sofrem mesmo, vocês... É lembrança, né? Exatamente, a lembrança. Uivos e ranger de dentes, né? Que nem falava Jesus. Lá você no Vale dos Suicidas, quem fala, descreve lá no livro da Ivone Pereira, fala, né? Que é um local de uivos, né? De dor, de gemidos, né? De sofrimento ferrenho mesmo. Ok? Ô, Elcio, Pode falar. o André Luiz, então, ele foi para o Vale dos Suicidas, ele não foi para o umbral, foi isso? Não, André Luiz, ele foi para o umbral. Umbral, lembra? Então, mas é na condição dele de suicida. Não. Exatamente, porque é justamente isso que eu estou falando. O suicídio indireto foi o dele. Indireto. Porque lembra que ele tinha toda uma vida desregrada, que ele passava as Eu noites. sei, mas aí o suicídio indireto não vai para o Vale dos Suicidas. Olha, não é regra. Não é você falar que todo o espírito que suicida. Que suicida vai para o Vale do Suicida. Depende de vários fatores, tá bom? Não é uma regra. E também não é uma regra que vai para o indireto, vai ser para o umbral. Não é regra. Mas existe uma regra. Qual é a regra? Que o indireto é menos grave. Isso é uma regra. Ok? Tá. E a punição vai ser proporcional. Então, se a gente pensar, foi o que aconteceu com o André Luiz. A punição foi menos grave. Então, porque foi indireto. Então, em vez de ele ter ido em algum local pior, ele ficou num local menos pior, que era o umbral. Ok? Mas a gente não pode afirmar também que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas, ou que todo suicida indireto vai para o umbral. Depende de várias outras outros fatores, tá? Mas existe como que eu posso dizer? Acontece com muitos. A maioria vai, vamos dizer assim, tá bom? Mas não se pode falar que é regra, porque pode haver exceções. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam? Ficou claro isso daí? Tudo bem? Ficou. Sim, ficou. Então tá bom. A maioria acaba indo, tá, pessoal? Mas não se pode cravar. A gente não pode cravar que é sempre assim. Por quê? Porque às vezes o espírito pode levar esse suicídio de uma outra maneira, né? Ele pode se recuperar de uma maneira mais fácil, ele pode se arrepender mais rápido, entendeu? O tempo que ele se arrepende é muito importante, entendeu? Ele pode demorar muito tempo para entender o que lhe aconteceu, outros entendem mais rápido. Por exemplo, pode ser um suicida que conhecia a doutrina espírita e outro que não. Vocês concordam que um vai ter talvez uma facilidade maior para entender a situação do que ele fez? Apesar de que aquele que conhecia ainda tem mais dolo. Pior ainda, né? Então, mas, por outro lado, ele ganha no ponto de que ele sabe o que aconteceu com ele, o que está acontecendo com ele. Vocês entendem? Então, cada desencarne, cada situação é uma parte, porque tem vários fatores envolvidos. Tá? Tem o conhecimento dele, tem o apego que ele tem a Deus, às coisas espirituais, o quanto ele é mais material, e por aí vai. Certo, Lucy? Certo. Então, tá bom. Vamos seguir. Tempo para o desencarne. Com exceção do suicídio e dos acidentes geralmente causados por displicência, abuso e excesso de risco, todas as desencarnações são determinadas. Tá? Muitos poucos cumprem o tempo concedido. Então, o que ele está querendo dizer? Né? O que ele está querendo dizer é que você tem um tempo para você viver.
Se você comete abusos, você vai antes do tempo. Se você for antes do tempo, você suicidou. Então, vamos lá. Eu posso dizer, professor, então, que sempre que você não for um completista, você é um suicida? Sim, você pode dizer isso. Porque sempre que você é um completista, é que você morreu de forma natural. Você morreu pela extinção do fluido vital, pelo que foi programado no seu planejamento encarnatório. Se isso foi abreviado de alguma forma, nem que seja segundos, hein? Olha só o que eles falam. Já é considerado suicídio. Se você sai fora daquilo que é premeditado, que era o que tinha sido planejado, você já incorre no suicídio. Então, teoricamente, né, poucos de nós somos completistas, né? A maioria de nós desencarna como suicida. Só que, vamos pensar, é um suicida, às vezes, muito pouco, né? É diferente de você. É o que a Lucy falou. A intenção é tudo. Uma coisa é você fumar, outra coisa é você comer um pouquinho coisa errada demais, entendeu? Então, por exemplo, você come muita alimento com aditivo, químico, né? Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm a mínima ideia que está fazendo mal, né? Então, assim, aí o suicídio é quase nulo, se a gente for pensar, entendeu? Então, depende do grau de culpa. Vocês estão entendendo? Não sei se eu consigo explicar, né? Então, a culpabilidade está muito ligada com o dolo. Tá? Então, quanto mais dolo, quanto mais intenção, mais culpa. Quanto menos intenção, menos culpa. E essa culpa é fator determinante de como o espírito vai passar depois pelas consequências do seu ato. Entenderam nesse ponto? Ok? Tudo bem? A gente trabalha demais e morre porque trabalha demais. Isso aconteceu com Kardec. Né? Kardec trabalhou demais. Provavelmente ele abreviou a vida dele. Né? Ele provavelmente foi um suicídio indireto? Foi. Mas a gente não pode dizer, né, que ele foi com dolo. Você entende como essas coisas são delicadas? Né? Então, a gente tem que entender essa situação. Né? Agora, ele teve méritos. Ele trabalha, aconteceu isso com ele, mas olha o que ele fez. Né? A doutrina que ele colocou. Então, tudo é o que a Lucy falou, agravante, né? E atenuante. E o Chico, que dormia 1 hora só por noite? Exatamente. Exatamente, né? Teve problema no olho, né? Então, assim, existem esses atenuantes, agravantes, né? E é impressionante, e a gente lê isso, quem lê os textos aqui do livro Céu e Inferno, percebe o quanto é específico para cada um. Né? Cada um sofre de uma forma específica para a forma como ela tinha que passar por aquilo. Ok? Tudo bem? Tá bom? Então vamos lá. Causas do suicídio: aliviar pressões externas da sociedade e família não resolvidas no íntimo, falta de religiosidade. Falta de religiosidade, fé e da crença na existência de vida após a morte. Depressão, né, que nem a Fátima citou aí, né? Os 4D, né? O que é 4D? Depressão, desesperança, desespero, desamparo. Os 4D aí, né, que deixam a pessoa. Isso é causa o quê? Espiritual, né? A pessoa falta alguma coisa a ela, né? Se ela está com depressão, desesperança, desespero, desamparo, está faltando alguma coisa na vida dela. O que pode estar faltando? Trabalho na caridade, contato com Deus, contato com essas realidades, se apegar a algo mais espiritual, ela tá faltando alguma coisa na vida dela. Ok? Que está causando esses 4D aí. Tá bom? Solidão, né? Um processo obsessivo que ainda agrava. A pessoa é só e ainda tem um obsessor perto. Imagina a situação, né? É a fome com a vontade de comer. Vingança, né? A pessoa, às vezes, por vingança, se suicida, né? Achando que vai se vingar da mãe ou do pai, né? Só que atinge a si próprio,
né? Vai atingir a mãe e o pai também, vai ser uma dor. Vai produzir um processo de culpa, talvez, do pai e da mãe? Vai. Né? Vai produzir esse objetivo? Vai. Mas quem vai ser o maior prejudicado? O próprio espírito. Né? Ok? Sentimento de fuga para lugar melhor, né? Então, é pessoa que acha que não conhece a espiritualidade, né? Acha que vai abreviar os sentimentos, né? Então, essas são as causas do suicídio aí, né? Tentar aliviar a pressão externa da sociedade, da família, tá? Que a pessoa não consegue, então a pessoa não consegue lidar com isso, ela se mata. Então, pessoas que executivos, altos executivos, que sempre tiveram muito dinheiro e que perdem tudo e não sabem lidar com essa perda, né? Não sabem lidar perante a sociedade, perante a família, né? Ou às vezes questões morais, a família descobre que ele é um pedófilo, por exemplo, né? Então é muito forte isso, ele não sabe lidar com isso. Às vezes ele vai lá e se mata, porque ele não consegue olhar para a esposa, para os filhos, para todo mundo da sociedade, né? Por isso que a gente tem que pensar muito nos nossos atos, porque um ato gera outros, né? Você vê, né? Se ele não tivesse cedido à pedofilia, ter se permitido isso, ele não precisaria ter tido vergonha, né? Ter se sentido tão envergonhado a ponto de cometer um ato ainda pior. Olha a situação. Vocês percebem como é um redemoinho. A pessoa vai se complicando. Por isso que é melhor a gente andar na linha, porque a gente corta todos os outros males. A gente tira tudo, né? Quando a gente anda na linha, parece que tudo se encaixa. As coisas vão arrumando, vão se encaixando. A vida vai ficando tudo perfeito. Enquanto que a gente vai fazendo uma coisa errada, parece que determina outra coisa errada, que outra coisa errada, e daí vai virando um redemoinho de coisa errada. Certo? E é isso. Que mais? E qual que é a principal causa do suicídio de todas essas? Qual que vocês acham? Aí não tem enquete, é vocês falando. De todas essas, o que vocês acham que é a principal? Que realmente é a principal? Falta de fé? Quem que falou isso aí? A Fátima. Fátima. Parabéns, hein? A Obrigada. falta de fé. Perfeito, é isso mesmo. Por isso que eles falam que sempre quando todo mundo for espírita, não vai haver mais nenhum suicídio na Terra. Isso é uma afirmação, né? Que tem nas obras. Por quê? Porque a pessoa que tem o entendimento do mundo espiritual e que acredita, claro, não adianta só conhecer a doutrina e não aprofundar, né? Tem que ser, não adianta ser igual a da harmonização lá. Tem que ser o espírita mesmo, aquele que vai atrás, que busca mudar, né? Aquele que muda, que se interage, que realmente entende como funciona e fortalece a sua fé, jamais ele vai fazer uma coisa dessa. Ok? É isso, é responsável por quase a totalidade do suicídio. O que acontece? São fatores indiretos, mas esse aqui é o principal. Então, por exemplo, a pessoa que se matou porque perdeu tudo, né? Ela não teve fé para acreditar que ela perdeu tudo, mas que a vida dela podia continuar, que ela podia mudar, né? Aquela pessoa também que fez um ato deslocado, né? E aí ficou com vergonha da família, mesma coisa. Não teve fé de acreditar que ela podia se levantar, que Deus estava com ela, que ela errou e que ela ia ser responsável pelos atos dela, mas que ela tinha toda a força para subir de novo, né? E por aí vai. A gente pode ver cada uma daquelas causas ali, nós vamos ver que todas estão ligadas com a falta de fé. Ok? Isso aí, perfeito. Então, a incredulidade, mas as dúvidas sobre a vida espiritual, o materialismo, ocasiona o quê? Uma covardia moral diante das decepções e sofrimentos. Então, quando a gente não tem fé, a gente fica muito fraco. A fé nos dá força para que a gente aguente as coisas da vida. Porque não é fácil viver na Terra. Você está vendo aí, você está vivendo num planeta onde você tem aí uma pandemia que não terminou ainda, uma guerra, né, que tá acontecendo do outro lado do mundo, que está ceifando vidas e que está aparecendo que pode ainda tomar uma escalada maior. Temos aí uma indefinição, né, sobre o futuro das nações, tem gente passando fome em alguns países aí do mundo. Então, né, se você pensar desse jeito, você pensa que esse mundo é muito difícil de viver. As pessoas ficam depressivas,
que faz você sair disso? É a sua fé. Né? É você ter a fé, te dá a força, a base, para você não cair nesses engodos e achar que está tudo perdido. Né? É você acreditar que o pai está lá, que esse navio não está solto, que essa nau tem comandante, né? Que esse planeta está sob olhares de espíritos de grande calibre espiritual, que não está sozinho, está com seus ministros, e pode receber ajuda ainda de espíritos ainda mais superiores do que ele, e até do próprio pai, que já está acostumado a ver isso, ó, em muitos planetas, em inúmeros, milhões de planetas. Quando você compreende isso, nada te derruba. Você entende? Mas você tem que acreditar mesmo. Tem que ser aquela fé verdadeira, aquela de confiança, aquela que eu falo. A verdadeira fé é aquela de confiança, de dar a mão para Jesus. Eu confio, de confiar. Quando você confia, você não cai na incredulidade, você não cai na dúvida sobre a vida espiritual e nem no materialismo. Ok? A causa, olha o que a Joana de Ângeles fala, a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Afirmação de Joana de Ângeles, um espírito de grande calibre espiritual. Ok? Que é a falta de fé, né? Ok? E o que vem após o suicídio? Desapontamento, decepção. Isso aqui é tirado do Projeto Imagem, porque tem um livro que acontece essa cena lá para frente, tá bom? Olha como que ele faz. Ele sai já se vendo com o que ele acabou de fazer, ó. Ele acabou de dar o tiro, ó como que ele sai. Ele sai já projetando no perispírito o que ele fez no corpo físico. Certo, Luci? É. Isso aí, né? E é isso. A vida não se extingue com a morte do corpo físico. Então, o que acontece? Tá? Lesões no perispírito, localização em regiões de sofrimento, tormentos, recordações, pesadelos, acusações e visões. Em alguns casos, repercussão dos efeitos da decomposição do corpo físico, em alguns casos em que o espírito ainda está ligado lá no corpo, tá? Na maioria, apesar de haver feito coisa inútil, na maioria. E em todos, expiação da falta cometida. Em todos. Nenhum vai deixar de expiar. Nenhum. Tá? Não se enganem, pessoal. Fez isso, vai ter que acertar. Tá bom? Não tem como. Ah, professor, mas uns sofrem menos. Não tenha dúvida, mas vão ter que acertar. Yeah. Sofrimento é uma coisa, ter que acertar é outra coisa. Ok? Tudo bem? Não só ter que espiar, e vai ter que reparar o dano das pessoas que estão ali por perto. Por exemplo, um pai ou uma mãe que suicidou e deixou filhos, muitas vezes pequenos. Perfeito. Muito bem observado. Eles vão ter que reparar esses erros com o acontecimento, essa falta que com os filhos, eles vão ter que... Não vai ser expiação somente com eles. Exatamente. O que pode acontecer com esse suicida? Além de reparar a falta, ele vai ter ainda que passar por uma vida sem pai e sem mãe, por exemplo. Pode ser. Não estou falando que todo mundo que é órfão, não é isso, mas é uma coisa que pode acontecer. Por quê? Porque se ela era uma mãe e cometeu suicídio e largou seus filhos, pode ser que ele esteja na situação de um filho cuja mãe morreu um pouco antes do tempo, não necessariamente de suicídio, mas que morreu antes do tempo. E ele vai sentir, o espírito vai ter que pagar o que ele proporcionou no filho. A irresponsabilidade dele na maternidade ou na paternidade. Olha só como as coisas são. O negócio as leis divinas, pessoal, elas são justas, estritamente justas. O sujeito pode escapar de tudo, menos da sua própria consciência. Minha frase aí do WhatsApp, né? O corpo espiritual plasmará no novo corpo físico as lesões nele contidas, gerando mutilação, cegueira, surdez, câncer, mudez, loucura, idiotia, cardiopatia, paraplegia e enfisema. Vocês estão entendendo de onde vêm todos os males? No próprio ser. Fomos nós que causamos tudo isso em nós mesmos, né? Opa, tem um vídeo aqui do... Mas permitimos-nos também perguntar
ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com cardiopatias. Deu problema no vídeo, tá, pessoal? Desculpa, eu estava testando esse vídeo aí, não funcionou. Mas eu explico, tá? Vamos falar aqui, ó. Pô, tinha uma coisa aqui. Ó, então, por exemplo, ó, o livro Terra e Céu, lembra aquele... O Júlio tenta o suicídio por envenenamento, mas é socorrido pelos amigos e logo em seguida logra êxito no suicídio por afogamento. Aí, necessitando reparar o perispírito, reencarna uma primeira vez com a necessidade de desencarnar por afogamento. Reencarna uma segunda vez com a necessidade de desencarnar com problema no trato respiratório. Somente na terceira reencarnação seu espírito se encontrava totalmente regenerado, podendo então dar sequência a uma sua escala evolutiva. Precisou de 3 encarnações. Olha só, aqueles que falam nesse livro aqui, Após a Tempestade, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, os que esfacelaram o crânio têm idiotia, surdez ou mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Olha só que interessante. Afogados podem vir com enfisema pulmonar. Enforcamento pode vir paraplégicos. Os que deram tiro no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Isso está nesse livro, tá? Após a tempestade. Usuários de droga, álcool, venenos, deformações congênitas, bronquites, úlceras gástricas e cânceres. Tá vendo? Como é que a gente se complica? Então, pessoal, o que Chico ia falar era mais ou menos isso, tá? Essas questões aí do que a pessoa dá o tiro e acontece em si. O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior, né? Então, Quem Tem Medo da Morte, é um livro do Richard Simonetti. Então, ele fala que o indivíduo, em vez tentando melhorar a sua situação, ele se complica ainda mais, né? Se complica ainda mais, ok? Aqui tem a eutanásia, que a gente fala também que é uma causa de suicídio, porque você não pode abreviar nem alguns minutos a vida, tá? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida nem por alguns minutos. Sempre que eu falo de eutanásia, a Kátia, que é enfermeira, fala de outras questões aí, né? De outros tipos ligadas a essa questão, né? Então, se a gente entrar nessa questão, a gente não sai daqui hoje, né? Não. Mas o que a gente pode tirar é essa questão principal, tá? Que a gente não pode abreviar a vida nem um minuto que seja, tá? A gente tem que confiar e deixar que as coisas se cumpram como tem que se cumprir, tá? Existe uma situação do sofrimento, né? Olha, pessoal, o ideal é que deixe a pessoa, por incrível que pareça, sofrer, tá? Porque provavelmente ela precisa passar por aquilo, né? Então, é melhor, tá? A gente não se comprometer com isso, tá? Eutanásia é melhor deixar que se cumpra o que tem que se cumprir, tá bom? Ok. Olha o que fala aqui, tá? Compete somente a Deus promover o retorno à espiritualidade. Ninguém pode afirmar com segurança que o paciente está irremediavelmente condenado. A eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito
quem a deseja demonstra falta de submissão a Deus, ok? Então, o ideal é que se cumpra o que tem que se cumprir, tá? Eu tenho uma tia que ela está, mais ou menos, vegetando, já está fazendo aí uns 15 anos, tá? E ela está lá, vegetando. E ela tem que passar por isso? Provavelmente, ela tem que passar por isso. Provavelmente não. Ela tem, certeza. Porque não haveria de ter que passar por um sofrimento tão grande assim, sem ser necessário. Deus é justo, tá? Por que que ela está passando? Alguma coisa ela fez, infelizmente. É uma tia do coração, que eu amo além do mundo, de tão fantástica que ela é, né? E um dia eu sonhei com ela, e ela estava bem na espiritualidade, tá? Ela estava numa cama, aqui ela está totalmente sem noção de nada, tá? Vegetando, mas lá ela estava consciente. E ela estava numa cama. E ela falou para mim que sabe o quê? Que ela queria trabalhar. Bonitinha, mas não tinha como, entendeu? Porque ela está numa cama, ela está passando por um processo, né, que ela tem que passar. Provavelmente, depois que ela passar por isso, ela vai poder seguir, né? Mas ela está nessa situação hoje. Foi um sonho muito bonito, né? Ver minha tia bem na espiritualidade. Né? Ela estava na espiritualidade, já estava lúcida e linda, né? De cama e rindo, né? Bem diferente de como ela está aqui. E o sonho foi real, comprovado pela minha benfeitora. Tá bom? Fala, Silvana. Pode falar, Silvana. Então, e quando assim chega o momento da pessoa e a medicina avançada como está, os médicos fazem de tudo para segurar e usam muitas coisas, né, muitas drogas. E como fica nesse caso, né? Que chegou o momento da pessoa é isso que está e a errado. medicina... Aí é que tá, não se deve segurar também. Né? Não se deve segurar também. Então, aí é que tá, o bom senso. É essa questão que a Kátia sempre fala, né? Que ela sempre vem falando para mim. Ela tem razão. Não se deve abreviar também, e segurar também. Para que segurar? Né? Para que segurar? Então, bom senso. Mas, Silvana, assim, isso é opinião minha, né? A medicina vai evoluindo com o apoio da espiritualidade. Certo. Ela pode segurar até um determinado momento. Isso. Sei lá, mas assim, mais 2 dias, 3 dias, mas vai para aquela finalidade ali, ponto. Entendeu? Certo. Ela não vai conseguir segurar por muito tempo, a não ser que a pessoa esteja que passar por aquilo. Esse espírito tenha que passar por esse processo de aprendizado, às vezes, de servir servir de instrumento para a medicina daqui, da Terra, né? A evoluir. Eu acredito nisso, mas ele vai ser aquele período e X, acabou. Porque ele não vai evoluir, assim, segurar por muito tempo. Dá. Né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado. Evolui de uma certa forma que a espiritualidade também acompanha. A gente tem que tomar cuidado para não infringir um sofrimento maior ao espírito do que estava designado. Por nós mesmos, né? Não foi nem colocado pela espiritualidade, mas por nós mesmos, né? Então, é o bom senso, tá, pessoal? Muito bom senso, tá? Bom senso. Okay. São problemas complicados, porque você entra em ética... Exatamente. Em ética médica. Isso, exatamente. Tá? E dentro da medicina, quando a gente fala medicina, fala do modo geral, fala enfermagem, fala de farmácia, fala são os códigos que profissionais que a gente tem que seguir, mas a vida do paciente ele vai estar sempre em primeiro plano. Exatamente. A gente tem que usar o bom senso e respeitar a vontade do paciente. Isso. A gente tem que usar o bom senso norteado por isso aqui, ó. Norteado por o quê? Por isso aqui, ó.
pelo Evangelho, entendeu? A eutanásia interrompe as provas necessárias do espírito. Okay? Né, ó, a gente tem que pensar que... Desculpa, Elcio. Não, eu também. Desculpa, por exemplo, o aborto. O aborto, ele é crime, em determinados casos ele pode ser feito, né? Então, tá lá eu, o Elcio, a Kátia, no centro obstétrico, e chega uma mulher que precisa fazer o aborto. O Elcio é um médico, ele vai fazer. A concepção dele, tudo ok. Se eu falar para a Kátia, por exemplo, ela acompanhar o procedimento, se ela falar para mim, eu não posso, porque não condiz com a minha conduta moral, eu não posso fazer absolutamente nada por ela, para ela, não posso punir, não posso fazer nada, porque isso está no nosso Código de Ética de Enfermagem. Sim, então, você só vai participar se isso não tiver problema para você. Porque se moralmente para você é algo que não está dentro dos seus conceitos profissionais, dentro dos seus conceitos morais, você pode se negar a participar. Falar, não vou participar disso. Você quer complementar alguma coisa? Oh, desculpa, pensei que você tinha acabado. Então, são várias situações que a gente tem. Então, você falar de eutanásia, de aborto, de uma série de coisas dentro da medicina, é muito complicado. Muito complicado. É muito polêmico, porque vai levar, assim, situações outras. Mas sempre a gente tem que ser norteado por essa questão. Sim. Que a pessoa teria que cumprir o que lhe foi determinado. Sim. Mesmo que haja sofrimento. Ok? Pode falar. Não ia falar, mas eu vou falar. É assim, pelo menos no Brasil, eutanásia nunca, entendeu? Não tem espaço para eutanásia. Não é questão de princípio de profissional que vai fazer, que não vai fazer. É diferente do aborto. Eutanásia, nunca, entendeu? Tem alguns países aí que eles permitido, né, para isso, mas aqui não existe. Quando a gente fala de não prolongar a vida do paciente, de fazer um sofrimento a mais, aí é outro assunto, não tem nada a ver com eutanásia. Eutanásia é nunca, abreviar a vida Concordo. é nunca. Perfeito. Ok. Ok? Entendido. Tá claro, então? Tá certo. Tá. Obrigada. Então tá bom. Vamos lá, legal. Muito interessante, viu? Muito bem colocados aí, adorei. Vamos lá. E aí tem as comunicações aqui, né? Eu vou falar de alguns. Esse suicida, esse pai aqui, né? Parece que se matou para o filho não ir para a guerra, né? Ele esperava que ele iria ser amenizado por isso, mas não é digno, porque a gente não sabe, né? E se o filho não fosse morrer na guerra? Por que ele quis tirar esse não dizia a respeito, ele não deveria ter feito isso só para livrar o filho da guerra, isso não dá o direito dele fazer, né? Essa mãe e filho aqui, né? Um filho estava enfermo, né? E a mãe suicidou para segui-lo, né? Qual foi o castigo? Ele não alcançou o objetivo de estar com o filho. Então ela fez isso para estar com o filho e aí que ela não ficou mesmo. Olha como é que são as leis, né? Como que a justiça divina é perfeita, né? Ela tirou a vida para ficar com o filho, é aí que ela não ficou, né? Ela não viu o filho. E o filho estava do lado dela, mas ela não conseguia ver. Provavelmente em outro padrão vibracional, né? Separados por nível vibracional, né? E detalhe, ela teve a consciência logo que ela morreu. Justamente para ela sofrer mais. Olha como é que é a espiritualidade, né? A gente fala assim, né? Justamente para que ela percebesse o que aconteceu, né? Olha como são as coisas. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Como a mãe podia reverter, né? Ela tinha que ter a consciência da falta que cometeu, né? Ela deve ter a consciência de que ela desrespeitou a lei de Deus e pedir a misericórdia. E aí, né, aí vai ser dado conforme o merecimento e por aí vai, né?
Então, é isso, né? Foi aí querendo abreviar a vida e se deu mal. E esse duplo suicídio aqui por amor e por dever, esse daqui era um casal que suicidou junto para ficar junto na eternidade. O que era o dever? Porque os dois eram casados, então eles acharam que era um dever se suicidar, já que eles queriam ficar junto, era um dever, era um dever com os cônjuges, eles se suicidarem. Porque assim, eles não poderiam ficar juntos vivos, então eles que fossem, era um dever que eles se matassem. Era o mínimo que eles podiam fazer pelos cônjuges, entenderam mais ou menos o raciocínio deles? Detalhe, qual foi o castigo? Não conseguiram se encontrar lá também. Mesma coisa, ficaram imersos na perturbação, aterrorizados pela perspectiva da eternidade. Então, eles tinham a ideia de que a eternidade ia ser para sempre. Tá? As consequências da falta vão pesar por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suicídio de se pressentirem em vão. Eles vão se pressentir, saber que tinha uma outra pessoa, mas eles não vão conseguir encontrar essa pessoa. Olha que coisa. Olha que coisa. Realmente, vocês têm dúvida de que o suicídio é o pior dos crimes? Eu não. Eu também não. Porque, nossa, né, são terríveis, né, os castigos do suicídio. Por que o espírito da mulher não ouve o que diz o médium? Porque ainda não está pronto na sintonia certa para ser ajudada. Só isso. Não, a espiritualidade não permitia que ela escutasse, para ela não ser ajudada antes. Olha só que coisa. Ela não conseguia escutar, porque ainda não estava no momento de ela ser ajudada. Ela precisava passar por aquilo. Que coisa. Vocês viram um aqui que o espírito não conseguia entender o que era falado? O primeiro. Esse primeiro é a mesma coisa, o suicida de Samaritano. Ele tentava, o médio dialogador tentava falar com ele e não entendia. Por quê? Porque não era para ele entender ainda. Ele tinha que ficar naquela situação. Ele era privado de entender. Ele tinha que sofrer um pouco mais. Olha que situação. Né? Nossa, professor, mas não é muita maldade, não. É justiça. É justiça. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os que terão fome de justiça, porque serão saciados? Aí. Serão ou não serão? Era uma promessa ou não era uma promessa de Jesus? Ele cumpre ou não cumpre? Né? Então, é assim. Para a gente é chocante? Então, não vamos fazer. Né? É forte? Não vamos fazer. Né? E não vamos tentar levar isso às pessoas que fazem, pelo menos o nosso conhecimento, de uma maneira carinhosa para a pessoa, né? Sem forçar, para que ela também pense nessas coisas, né? E procure talvez um espiritismo ou uma fé aí. Senhor Feliciano, quem foi? Aqui tem outro nome, né? Feliense, foi traduzido o nome do cara. Vamos lá, senhor Feliciano. Ateu e muito materialista, por ter perdido toda a sua fortuna, não encontrou outra saída, se enforcou no próprio quarto. Foi aquele lá, né? Foi o que mais tem dolo, né? Não aguentou as misérias da vida. Né? Encontrava-se um local de muitos gritos, risos e zombarias. Reconhecia-se liberto da vida material, mas não de seus tormentos, que quando encarnado desconhecia completamente. Mas totalmente materialista, né? Não tinha a mínima ideia que poderia acontecer isso. Né? Já havia suicidado em outras encarnações, sempre sucumbindo à mesma prova. Pessoal, quem faz isso, já fez isso. Geralmente já fez isso em outras encarnações, na mesma prova e no mesmo momento, na mesma idade, mesmo momento da vida. Estranho isso, né? Uhum. Não é estranho? É a prova que ele tem que passar, né? A expiação que ele tem que passar e eles muitas vezes sucumbem. Exatamente. Okay? Que foi o caso da Ivone Pereira, né? Exatamente. Ivone Pereira, ela teve várias vezes que ela sucumbiu ao suicídio. Exatamente. Geralmente são... O que precisa acontecer com esse suicídio? É quebrar esse ciclo. Ele tem que vir numa encarnação e quebrar esse ciclo. Como ele quebra esse ciclo? Conhecendo uma doutrina. Né? Uma doutrina que dê sustentação a ele. E aí, o que ele vai acontecer? Ele vai viver depressivo até o final da vida, mas não vai cometer isso. Já é um mérito? Claro que é. Já é um mérito. Ele não fez o ato. Tá? Então, ele tem que, em algum momento, ele tem que ter força para não fazer isso. Tá? Rogava, como é que é? Rogava orações, né? Rogava por preces.
Senhor Antônio Bell, né, um livreiro que se suicidou por envenenamento, que narrou em sua comunicação que em vidas pregressas ele matou seu rival amoroso envenenado e seguidamente enforcou-se por não ter conseguido conviver com a culpa. Então ele matou ele matou e se matou, né? Um assassinato seguido de suicídio. Na vida atual era perseguido pelo pai da sua vítima, que o atormentava, fazendo lembrar o tempo todo do ato que cometera. Além de ele mesmo sofrer com o ato que ele cometeu, ainda tinha um obsessor, que era o pai de quem ele matou, que ficava atrás dele, ainda fazendo ele sofrer ainda mais. Faz sentido? Faz sentido. Ele não teve um crime duplo? Então, pena dupla. É a justiça divina, meus amigos. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O tormento contínuo, sem prece, e se o viajar constante o levou a um tormento insuportável, sem prece e sem o vigiar constante, o tormento contínuo, sem prece e sem, faltou o M aqui, tá? E sem o vigiar constante o levou a um tormento insuportável, induzindo a loucura. Claro, né? Imagina. Já estava um tormento insuportável com o obsessor em cima, ficou louco. Ficou louco, né? Reconhece sua culpa, mas considera-se menos culpado por ter sido influenciado por um obsessor. E realmente, é o atenuante aí que a Lucy fala, né? É um pouquinho menos culpado, mas vai ter que aceitar as suas dívidas do mesmo jeito aí, dentro das suas proporcionalidades, ok? E é isso, pessoal, sobre o suicídio é isso, era para acabar a aula agora. Eu ainda tinha que falar inteirinho uma aula sobre os criminosos arrependidos, só que eu não consegui falar. Que bonito, né? E era para falar ainda sobre o questionário, e não consegui falar também. Que bonito, ainda tinha um inteiro aqui. Como é que a gente faz agora nesse caso aqui? Não era muito comprido, tá? Mas eu tinha que falar, e extrapolei o horário. Que já são 10 para... Melhor acabar, né? E daí a gente vê como é que eu faço com essa aula. Posso fazer uma proposta indecente? Mas aí é ruim chamar os outros, né? Para ficar em outro horário, né? Para ver, né? Não, eu pensei de... Começar mais cedo? Mais cedo na próxima aula. Mas a próxima aula é prova, não é? Não, a do livro. Tem a prova do livro depois. A gente começa meia hora antes, 7h30? No dia... 4. No dia da prova, a gente não faz a prova em 1 hora, depois acaba tudo? A gente pode vir para fazer esse pedacinho que faltou. Ou não? Assim, se todos puderem, né? Porque no dia da prova a gente não faz das 8 às 9. O problema é que vocês vão estar cansados, né? Prova cansa, né? Eu acho isso, que a prova cansa. Não sei, vocês é que sabem o que vocês preferem. Meia hora antes na próxima aula do dia 3, ou a partir das 9 todo mundo volta para a aula e eu termino um pedacinho aqui? O que vocês acham? O que é melhor? Você fala meia hora antes do dia da prova? Não, da outra aula. Da aula do dia 3. Então, mas o dia 3 não é a prova? É dia 3 que é a prova. É dia 10. Dia 10, tem dia 10. Ó, dia 10. É na outra semana. Ou a gente pode fazer no dia 3, no dia da prova. Depois da prova, às 21 horas, a gente volta para a aula e termina. Ou a gente pode fazer no dia 10. 7h30 no dia 10. O que vocês acham? Dia 10, eu prefiro. Acho que é melhor meia hora antes, no dia 10. Meia hora antes, eu prefiro também. Tudo bem, pessoal? Então, no dia 10, a gente começa às 7h30. Tá bom? Aí eu falo dessa parte aqui e tento falar do questionário também, daquelas questões do questionário. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Peço desculpas aí, realmente eu falo demais. Eu preciso começar a fazer uma distribuição melhor, mas é que são assuntos muito interessantes, né? Muito. Então. A verdade é que eu acho que essas aulas não poderiam ser juntas, né? Porque imagina falar de suicida e criminoso arrependido na mesma aula. Não dá. É muita coisa, né? Mas tá bom.
Vamos terminar a aula então, Lucia? A gente começa então depois das 7h30, a gente faz o que faltou. Não é muito o que faltou, mas faltou, né? São mais aí uns 14 slides aí. Deixa eu ver quantos eram. Mais ou menos isso aí. Não tinha muito também, viu? Não tem muita coisa não. Meia hora tá tranquilo, viu, pessoal? Vamos dia 10, a gente começa às 7h30, beleza? Tudo bem? Beleza. Então tá bom. Falo do questionário, pelo menos, ou nem isso? O que vocês acham? Já sai mesmo. Quer ficar... Fala do questionário? Então, deixa eu compartilhar o questionário, vai. Vamos lá. Questionário. Vocês estão vendo o questionário? Sim. Sim. Tá. Olha, uma questão aqui, essas questões que vocês acertaram na maioria, eu não vou comentar, tá? Ó, Sim. tá bom? É só aquelas que realmente causaram polêmica. Essas aqui, a maioria aceitou. Ó, essa daqui também, né? As leis divinas sempre punem de forma uniforme e absoluta. O que quer dizer? Ele quer dizer que as leis divinas sempre punem as pessoas de uma forma uniforme e absoluta. Não são sempre iguais, porque cada um é de uma forma. Então, não é sempre uniforme, né? Cada uma é de uma forma, tá? Então, não é absoluta. Isso está no texto também. Essa daqui. Existem situações que podem justificar a abreviação voluntária da vida material. O pessoal respondeu meio que igual, né? É falso, tá, pessoal? Não existe nenhuma situação que justifique a abreviação voluntária da vida material. O que é a abreviação voluntária da vida material? É o suicídio. Talvez eu tivesse que colocar aqui o suicídio, né? Existem situações que podem justificar o suicídio. Não existe. Tá? Nada justifica o suicídio. Pessoal, alguém fechar aí os... Tá Não, Elcio, eu ia exatamente questionar o conceito de abreviação voluntária. Então, nessas situações, você não englobaria, por exemplo, a legítima defesa de terceiros, o risco iminente de morte, a abreviação voluntária de quem se sacrifica para salvar alguém que está numa situação de risco. Na verdade, a pessoa que fez isso não estava querendo abreviar voluntariamente a sua vida, ela estava querendo salvar o outro. Entendeu? Aí é que tá. Mas tudo bem, eu concordo com você que pode gerar uma interpretação. Concordo com você. O principal... Pode ser. Então, a gente pode entender da seguinte forma. O importante é entender o conceito. Tá? Abreviar a vida por alguma intenção, que nem o dolo, a intenção, que é o que a Lucy fala, nunca. Tá? E essa questão de, eu abreviei minha vida porque eu fui salvar o outro, na verdade, você não queria abreviar a sua vida com intenção. Você queria salvar o outro. Ok? É isso que tem que entender. Tá? Aí é entendimento da questão, aí passa a ser em segundo plano. O importante é entender a questão. Tá bom? Tudo bem? Ok? Então tá. Então talvez eu tivesse que ser mais claro. Eu devia ter colocado o suicídio, né? Talvez ficaria melhor. Mas é porque esse termo é o que está escrito no livro. Tá? E assim que está no livro. Ok? Tá bom? Mas vamos lá, outra. A prece somente produz efeitos em espíritos arrependidos. Isso daí é o que a gente está falando no começo da aula. É verdadeiro, só produz efeitos em espíritos arrependidos. Nos espíritos que ainda estão no mal, a prece é refratária. Ela nem está aberta para receber nenhuma prece. Ela está fechada para as coisas espirituais. Ela está no mal, ela quer fazer o mal, ela está rejeitando tudo que é de Deus, ela não se arrependeu, ela está no mal. Então, ela repele as coisas do bem. Então, ela nem recebe essas preces. Não vem como alívio? Não vem como alívio. Alívio vem quando ela se arrepende. Eu me arrependi, me desculpe, pai. Ela está se ligando com a espiritualidade. E, ao se ligar, ela recebe as vibrações inerentes ao mundo espiritual. As preces que vêm e os alívios que vêm
fluídicos relativos a planos mais elevados e preces enviadas, entendeu? Mas enquanto ele não se arrepende, ele é refratário. A prece não ajuda muito, não, quando ele está no mal. Tá? Enquanto ele está no mal, fazendo mal, a prece não chega nele. Ok? Infelizmente, ele é refratário. Tá bom? Vocês entenderam isso daí? Isso fica bem claro aqui no nosso livro. Elcio, A explicação do espírito. Pode falar. Foi essa daí, eu fiquei em dúvida, até pela questão assim mesmo, de alguém necessitado. E daí, no caso, não tem como rezar pela pessoa, pelo espírito, ele não recebe nenhum auxílio por estar envolvido no mal? Exatamente. Exatamente. Enquanto ele não se arrepender, ele está envolvido no mal, não tem o que você fazer. Você vai aliviar o sofrimento dele, ele nem está em sofrimento, ele está no mal. Se ele está no sofrimento, é pelo mal. Ele está querendo aquele mal. Ele não se arrependeu, ele está querendo, ele acha que ele está certo ainda o que ele fez. Ele não é arrependido. Então você vai a oração vai fazer o que para ele? Aliviar alguma coisa? Ele merece ser aliviado? Vamos pensar. Perante a justiça divina. Todo mundo merece uma misericórdia divina quando se arrepende. Você concorda? Quando se arrepende. E quando dobra o joelho ali, percebe que errou, aí merece ser ajudado. Vamos lá, meu irmão, não erramos, vamos reparar. Isso é uma outra coisa. Mas enquanto está no mal, querendo o mal, não tem o que ajudar um espírito que quer o mal, né? Pode falar. Pode falar. Sabe o livro Libertação? Ah. Tem o Gregório. Sim. Que é o líder das trevas. A mãe dele está há 200 anos envolvendo ele em vibrações, em prece. Há 50 anos. E adiantou alguma coisa? Só 50 adiantou na hora anos que... ele começou a sentir assim, tipo, nossa, não tô sentindo alguma coisa, mas muito sutil. Quando ele começou a se arrepender, lembra disso? É. Daí, quando ele vê ela, ele dobra o joelho. Né? Aí, quando ele dobra o joelho, ele vê ela, aí ele sente tudo. Aí ele é resgatado. 700 anos ele está nessa liderança aí nas trevas. Então, e adiantou a mãe dele estar em volta, mandando energia? Refratou tudo, não adiantou nada, ele refrata. Ele quer o mal, ele não está naquilo. Vai adiantar o quê? Né? Não adianta. Na hora que ele se arrepende, sim. Né? É questão de não é só questão de merecimento também, né? Porque, assim, todos os espíritos merecem ser ajudados e tal. Mas é que ele tem que ter uma afinidade espiritual para poder receber. Assim, se ele está numa energia totalmente contrária, ali do mal, como que ele vai receber a energia boa da prece? Exatamente, ele refrata. Você não lembra da Odila? Refratou totalmente a prece da filha lá, ela nem sentiu. Ela nem sentiu. Sentiu, porque não tem afinidade espiritual, né? Assim, exatamente. O arrependimento faz aquela ligação. Ela estava na monoideia do mal. E nisso que ela estava pensando. O Gregório foi um papa. Exatamente, isso mesmo. Quer dizer, ele tinha conhecimento, né? De causa. Essa mesma situação, então, será que tinha? Qual era? Teria que ter tido, né? Ele teria que absorvido essa questão coisa, é complicada, né? O fato de você estar numa religião não quer dizer que você está ali fazendo aquilo lá. Bom, vamos lá, que mais? Vamos para a gente encerrar. Não, só confirmando essa, Elcio. Então, no caso de encarnados também, se a gente tem alguém, algum familiar, alguma coisa que a gente vê que tá meio perdido, entre aspas, assim, sabe? Tá meio envolvido com essa parte mais negativa, também não adianta muita oração. Adianta, por quê? Vamos lá. Aí chega aqui no livro, a pessoa pergunta, né? Aí o Kardec pergunta para os espíritos, né? Mas então eu posso parar de orar, nem vou orar mais. Aí o espírito fala, não, você tem que orar, porque você não sabe o momento que ele está começando a se arrepender. É a mesma coisa. Em que momento o Gregório começou a se arrepender? Você não sabe. Olha só. Essa que é a questão, né? Enquanto ele está no mal é difícil, mas será que ele não tem um momento em que ele começa a se arrepender? Aí a sua prece ele começa a pegar carona na sua prece. E a sua prece não entra para ele terminar o arrependimento. Então, assim, a gente não sabe em que momento isso está se transformando. Esse ódio está dando abertura
para que essa prece, para que o arrependimento comece. Entendeu? É essa que é a questão, a gente tem que continuar orando, mesmo que seja refratária. Olha só, é o que o Espírito fala. Olha que coisa interessante, entendeu? Pouco vai ajudar, mas a gente tem que continuar orando, porque a gente não sabe em que momento que essa prece vai ajudar ele. Olha que situação. Entenderam isso? Uhum. Muito bem perguntado, Maura. Entendi, sim. Entendeu? Então, você pode orar para aquela Entendi. pessoa, para o criminoso, você não sabe o quanto que isso está influenciando, o quanto ele tá aberto para receber ou não. Né? Teoricamente, se ele tiver muito do mal, ele não vai receber, mas você sabe o quanto que ele vai aproveitar ou não? Não sabe. A gente não tem essa condição de saber o que está dentro do espírito, para saber o quanto que ele está em condição ou não de absorver essa prece. Entenderam? Uhum. Entenderam isso? Um pouco complexo, né? Mas é assim que funciona. Né? Bacana, né, pessoal? O resto aqui a maioria acertou, né? A ineficácia da prece para criminosos não arrependidos também é um castigo para eles, verdadeiro. O fato de não funcionar também é um castigo. Faz parte do castigo. Tá bom? O arrependimento já basta para promover o espírito à classe dos eleitos, né? É falso, não é só o arrependimento. Para ser promovido à classe dos eleitos, que são os espíritos evoluídos, ele precisa reparar, que nem a Lucy fala, né? Precisa se arrepender, trabalhar, espiar e reparar. Aí, né, talvez, se ele fizer isso com muito amor, ele consiga ser promovido. Então, é falso. Ok, pessoal? Beleza? Terminamos aqui, então falamos pelo menos sobre o questionário. Tá bom? Vamos encerrar essa aula então, Lucy. Mais alguma dúvida ou não? Não. Não? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Entregue para você, Lucy. Então, Eliane, você faz aí as vibrações para a gente? Sim. E aí o Tildes vai fazer a prece de encerramento? Sim. Então, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, mais essa oportunidade, né, de aprendizado. Vamos pedir para a espiritualidade maior envolver a Eliane com muito amor para fazer as vibrações por nós. E em seguida, o Tildes que vai fazer a prece de encerramento também por nós. E vamos assim, buscando dentro de nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos, vibrações amorosas, e direcionando para todos os países aonde estão em guerras, envolvendo as mentes dos responsáveis por nações. Vamos misturando os nossos pensamentos de amor com os pensamentos e as vibrações amorosas do Mestre Jesus que nos alimenta. Vibremos pelo nosso planeta, pelo nosso país, por todos que são responsáveis pela nossa nação. Vibremos para que haja paz em todos os lares, por todos os hospitais e leitos de dor, por todos os nossos irmãos suicidas. Vibremos por aqueles que nos perseguem, dizem ser nossos inimigos, por todos os nossos amigos, familiares que já se encontram na espiritualidade, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E vamos deixando vibrações amorosas para que os amigos espirituais utilizem onde convém. Por todas as casas que abrem as suas portas, as casas religiosas, em nome de Jesus. E vamos pedindo licença e vibrar por nós mesmos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, primeiramente vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, e maior exemplo de amor, humildade e compaixão. E vamos agradecer por mais essa aula e também aos nossos professores que sempre estão empenhados em nos enriquecer espiritualmente, pedindo que o Senhor nos auxilie a pôr em prática tudo aquilo que nos é ensinado e que ao final dessa reunião nós possamos estar mais fortalecidos para praticar o bem e o amor ao próximo.
Que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. É isso. Graças a Deus.